A graça e a paz do nosso Senhor Jesus para você que me ouve nesse dia de hoje. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o Salmo de número 8 e vamos orar em cima desse Salmo apresentando a sua vida, crendo que o Senhor falará através da própria palavra dele, que é a palavra de Deus, que é o que está escrito na Bíblia. Amém? Abra sua mente, abra o seu coração e vamos de Salmos número 8 no dia de hoje. E o Salmos de número 8 diz assim: Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim calastes teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizestes apenas um pouco menores que Deus, e os coroastes de glória e honra. Tu os encarregastes de tudo que criastes e puseste sobre a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. O Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Amém? Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor por esse estudo. E o Salmo de número 8, ele é escrito por Davi. É um hino de louvor que exalta a majestade de Deus revelada na criação e a dignidade concedida ao ser humano como seu representante na terra. A grandeza de Deus. Aqui no Salmo 1 ao 9, o Salmo começa e termina com a mesma exclamação: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Davi reconhece Deus como soberano do universo. E entre essa grandiosidade, esse extremo tamanho do universo, comparado com a fragilidade humana, isso destaca que mesmo pequenos, nós, seres humanos, nós fomos coroados de glória e honra pelo Senhor dos Exércitos. O poder dos fracos. Verso número 2. Deus utiliza o louvor dos pequeninos e crianças pequenas também para silenciar os adversários, mostrando que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A insignificância e dignidade humana. Versos 3 e 5 do Salmo 8. Ele fala sobre os céus e as estrelas, que diante disso o homem parece insignificante, mas Deus nos valoriza profundamente, nos fazendo um pouco menor do que os anjos e nos coroando de honra, o domínio sobre a criação. Versos 6 e 8 do Salmo 8. Deus delegou ao ser humano a administração da terra, animais, peixes, aves, ou seja, uma responsabilidade nos foi confiada, porque o Senhor dos Exércitos, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E aquilo que o Senhor colocou na sua mão, ele garante, porque ele confia em você, e aquilo que ele nos derrama, ele também já nos derrama uma estrutura para carregarmos, suportarmos e administrarmos com zelo e excelência, porque tudo é dele, por ele e para a glória do Senhor. Amém? O cumprimento em Jesus. O Salmo 8, ele é profético. E Hebreus 2, 6, 9 diz que esse salmo a Jesus, o segundo homem, é referente ao Messias, que restaurou a autoridade da humanidade que se perdeu com o pecado, sendo coroado de glória e honra, como ouvimos no início do salmo, após a sua morte e ressurreição. O que podemos aplicar através desse salmo de número 8 na nossa vida? Em primeiro lugar, a adoração. Contemplar a natureza para engrandecer a Deus. Outra coisa que podemos aprender também com esse salmo é a humildade e valor. Reconhecer sim que somos pequenos, mas que somos amados e muito valorizados por Deus. Podemos aprender também sobre a mordomia. Muitos estudos falam sobre o cuidar, o dom de mordomo, ou seja, mordomos das coisas que o Senhor nos deu para cuidar. Aqui Davi, ele reconhece que deve cuidar
da criação de Deus com responsabilidade. O que aprendemos também é que Jesus é o centro. Entendemos que a verdadeira dignidade humana é encontrada somente em Jesus. Ou seja, esse salmo ele é ideal para momentos de desânimo, reafirmando o propósito humano diante da grandeza divina. Amém? Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, eu apresento agora a minha vida e a vida de todos os que estão me ouvindo diante do teu altar. Eu peço perdão pelos nossos pecados, iniquidades, transgressões e tudo que temos feito, Senhor, que tem entristecido o teu Espírito Santo. Pai, esse salmo de número 8, ele fala o quanto o Senhor nos valoriza, o quanto o Senhor é glorificado nas nossas fraquezas e o quanto o Senhor confia em nós naquilo que o Senhor mesmo colocou nas nossas mãos. Senhor, nesse dia de hoje, que cada pessoa que está me ouvindo venha voltar a ter a certeza de que o Senhor o escolheu, de que o Senhor a escolheu e depositou sobre essas pessoas algo que o Senhor confia para que seja administrado. Eu quero que você entenda, através desse Salmo 8, o que o Senhor está dizendo para o seu coração, que você tem valor, você foi criado e criada de forma especial pelo Senhor. Não desanime. Se porventura o desânimo bater na sua porta, a adversidade vir bater na sua porta e você olhar ao seu redor, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, você se achar incapacitado, inferior ou se achar indigno de fazer ou ser algo em Deus, hoje, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu cancelo com o sangue de Cristo, no nome de Jesus, todo espírito de inferioridade, de acusação sobre a sua vida, de que você não pode ser melhor em Deus, de que você não vai alcançar as metas que o Senhor colocou no seu coração, ou que você não vai conseguir romper para viver as suas promessas. Hoje, no nome de Jesus, através desse salmo, o Senhor nos ensinou a adorá-lo pela beleza da santidade dele na criação e nos ressalta que o que ele colocou na nossa mão é governo. Recebe agora aí no nome de Jesus restauração nas suas emoções, na sua mente. Receba agora na autoridade do nome do Senhor Jesus, o Senhor autenticando a paternidade dele sobre você, porque você tem um pai. A paternidade do Senhor agora está sendo autorizada a ser restaurada sobre você, porque o Senhor, através desse salmo, nos diz que não é para nós andarmos cabisbaixos, que podemos sim glorificá-lo nas pequenas coisas, sabendo sim que somos pequenos, mas que, como o salmo de número 8 diz, o Senhor nos honrou de honras e glórias, o Senhor nos coroa de honra e glória. Levante a sua cabeça, esforça-te e tenha bom ânimo, porque o Senhor hoje diz para você: eu te vejo como valoroso, eu te vejo como valorosa, e o que eu coloquei na sua mão é porque eu confio em ti e te capacito para executar, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que sobre ti o Senhor levante o teu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Fica com esse salmo de número 8 no seu coração. Que a alegria do Senhor seja continuamente, permanente e prevaleça na sua vida, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E até o próximo estudo e oração, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe.